Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? O ano é 2018 e o mundo tá um caos. Estados Unidos e China em guerra comercial. E a gente tá passando... Ué, peraí. Não é de 2025 agora? O que tá acontecendo com essa pauta? E no cinema, a gente tem mais um remake, só que dessa vez ele faz barulho de forma diferente. O estreante na direção Bradley Cooper resolve fazer a quarta versão de Nasce uma Estrela e convida Lady Gaga para atuar pela primeira vez de forma mais séria como protagonista nas telonas. Então é claro que a gente aproveitou o tema do momento no Brasil para revisitar Nasce uma Estrela, aquele que talvez seja o último filme do Oscar a ultrapassar a bolha da cinefilia. Mas o que a gente achou de Nasce uma Estrela na época? E hoje, 7 anos depois, o filme cresceu, na nossa opinião? Será que ele deveria ter levado mais prêmios? E o que a gente pode falar tanto sobre a carreira de atriz da Lady Gaga, quanto sobre a carreira de diretor de Bradley Cooper, depois desses grandes sucessos? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Minha Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é o sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar sobre o terceiro remake, o quarto filme de Nasce uma Estrela, esse de 2018, no Meia Volta. Meia Volta. Nasce uma Estrela de 2018 como a gente falou na introdução, a quarta iteração de Nasce uma Estrela. Não sei nem se dá pra chamar de iteração aqui no caso, porque eles não são sequências, né? Eles são todos remakes, eles estão basicamente contando a mesma história. O primeiro filme é de 37, ele já fala sobre uma aspirante a atriz e não a cantora, né? Que é diferente das outras três, que já são mais focadas em música. Hoje a gente vai focar, claro, no de 2018, que é principalmente o que mais pessoas assistiram e, claro, ninguém aqui é bobo, a gente tá falando desse filme por causa da Lady Gaga. O evento acabou de passar aqui no Brasil pra quase 2 milhões e meio de pessoas, e ela tem sido a pauta do momento, com o retorno dela É engraçado a gente falar até em retorno, né? Vai virar um podcast de música se eu abrir isso aqui pro Gustavo, porque é meio a volta dos que não foram, né? Tá todo mundo tratando esse novo álbum dela como um retorno dela ao pop, um retorno dela, sabe? E não sei, né? Ela já tá no pop já tem um tempinho já também, não sei se a leitura seria essa, mas talvez a leitura seja de que ela tá saindo dessa fase de 2018, né? Que ela tá saindo dessa fase mais mainstream, eu sou uma senhora séria, o meu cabelo não tá mais pintado, eu uso meus vestidos de gala, eu vou nas cerimônias, eu sou uma atriz, eu toco com Tony Bennett, essas coisas assim, né? Então eu acho que o Nasce uma Estrela é muito representativo dessa época na carreira dela, mas a gente vai falar hoje sobre todos os aspectos do filme, se a gente gosta dele ou não, se a gente já gostava na época. O podcast não existia ainda em 2018, então foi uma pauta que a gente nunca tratou, né? Mas se a gente já gostava dele na época, se ele funciona melhor hoje do que funcionava na época pra gente, a gente fala um pouco sobre a Lady Gaga enquanto atriz. A gente não usa o termo estreante aqui, porque ela já tinha atuado em várias outras coisas, mas papéis menores, uma coisa ou outra na TV, nada como protagonista num filme, especialmente num filme com a temática tão parecida com a dela, né? E também aproveitar a oportunidade pra falar um pouco sobre o Bradley Cooper, né? Que aí a gente... Será que a gente vai ver similaridades entre a carreira hollywoodiana da Lady Gaga como atriz e do Bradley Cooper como diretor depois de Nasce uma Estrela? Talvez seja um assunto pra gente debater aí. Mas enfim, aqui a gente tá contando mais uma vez a história de um artista consagrado que conhece uma aspirante a artista, reconhece talento nela, mas também se apaixona por ela e leva ela pra esfera da fama dele. Ela passa a fazer muito sucesso, então em todas as versões do filme a gente tá tratando de um artista no auge que está abraçando uma artista aspirante, ela começa a crescer e a carreira dele começa
começa a decair muito por conta do abuso de entorpecentes. Então a gente tá sempre tratando da ascensão de uma estrela, nasce uma estrela, Star is Born, mas também da derrocada de um artista consolidado. E o filme quer falar muito sobre arte e verdade, mas também sobre um relacionamento, né, e sobre o ciclo inevitável de o artista será esquecido eventualmente, então faça o melhor que você puder dentro das suas circunstâncias. Bom, o filme é dirigido pelo Bradley Cooper. À época, ele era um forte concorrente em várias categorias no Oscar, ele foi indicado a melhor filme. Já falei na época, eu vou repetir, eu acho que dentre as opções do ano de 2019, ele deveria ter ganhado. Eu não acho o filme extraordinário, mas eu acho o melhor dos 10 daquela lista que tava lá. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Gusta, muita coisa que eu trouxe nessa introdução, né? Muita Lady Gaga, muito 2018, muito Nasce uma Estrela, mas assim, dá um pouquinho de contextos sobre a sua relação com esse filme e a época, sobre a sua percepção enquanto muito fã de Lady Gaga, do que seria ver ela nesse tipo de história. Manda brasa aí sobre Star is Born de 2018. Eu achei que você ia falar assim, fala como é que você conheceu a Lady Gaga, fala aí. Não, Ia mudar de tópico. Exatamente. 40 minutos. Ia ser meu, 40, pode deixar que eu tanco aqui umas 5 horas, tranquilo. Mas enfim, eu acho que Nasce uma Estrela é sim a virada da Lady Gaga pra essa parte, mas ela tem essa pegada de querer conquistar o EGOT dela, né? Eu acho que ela ainda não desistiu disso, de ter todas as premiações ali, né? Emmy, Grammy, Tony e Oscar, né? EGOT. Então, são poucos artistas que têm todos esses prêmios e a Lady Gaga tá atrás do dela. E eu acho que foi a primeira virada, assim, ela quer ser essa artista multifacetada, ela quer ser vista como essa artista que consegue fazer de tudo, né? Que consegue passar por todos os públicos e talento não falta nela. Ela é muito talentosa, ela realmente consegue transitar por diversos gêneros, tanto gêneros musicais quanto dentro das outras artes, né? E eu acho que aqui foi a prova viva disso. E eu acho que o segredo foi que esse filme, ele traz a metalinguagem da história da própria vida dela pra trazer força pro filme, né? A história do filme é a história dela, é uma história de uma artista em ascensão, que era considerada feia, que ela conversava com os produtores e ela tinha que mudar o nariz, que tinha que mudar a aparência pra poder conquistar a fama e tudo mais. E eu acho que isso casa muito bem com a história da vida dela, né? Então, pra você conseguir atuar dentro de um filme que você tem mais familiaridade, é mais fácil você puxar os gatilhos que vão te trazer emoção no momento que você precisa se emocionar, que vão te trazer vigor físico quando você precisar dançar e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem uma facilidade de entrada pra Lady Gaga nesse filme, né? E o Bradley Cooper não é bobo nem nada de ter escalado ela aqui. Mas também, muito se fala da Lady Gaga nesse filme, mas pouco se fala do que o Bradley Cooper também queria fazer na indústria, né? Porque o Bradley Cooper também queria tirar um pouco do ar dele de galanzão pra fazer o senhor de idade que já sabe demais das coisas e agora vai mudar de profissão. Então também tem a metalinguagem do Bradley Cooper, né? Que é tipo ele matando a própria carreira de galã pra poder conquistar uma outra faceta de diretor e enfim, agora eu também sei lidar com essa arte mais minuciosa que é dirigir um filme, né? Que é comandar uma equipe e tudo mais. Então eu acho que tem os dois arquétipos assim, né? O Bradley Cooper e a Lady Gaga interpretando a Ellie e o Jack, que faz todo sentido aqui. Eu acho que por isso que o filme ganha tanta força, porque o elenco é muito legal, né? Eu acho que a Lady Gaga traz uma notoriedade muito grande pro filme, mas também o Bradley Cooper, ele não é qualquer um, ele não é um Zé Ninguém. Então, assim, o elenco já combinou muito e a história é muito divertida porque é uma história de jornada, né? É uma tragédia anunciada de um lado, pelo lado do Jack, que é o cantor de folk ali que tá desesperado em provar. Ele lembrou muito o filme do Bob Dylan lá, o Complete Unknown. Tem um pouco assim de, sabe, um gostinho. Depois que você reassiste em retrospecto, assim, você fala, cara, parece que tem uma... Ele tá conversando um pouco com a história ali do... Eu quero muito saber o que você quer dizer com isso depois. Não, mais da história, assim, dessa coisa do artista... do artista querer se reinventar e ter que desafiar a indústria e tudo mais. Essa pegada, assim, do artista folk em decadência e tal, sabe? Essa pegada, assim. Mais do que qualidade. Não vamos entrar nesse quesito. Então tem uma tragédia anunciada, inclusive, eu não sei se é mais spoiler, né, falar disso, mas eu vou falar assim de uma forma mais... vai entregar tudo. Mas no começo do filme, o Jack tá ali dentro do carro e ele vê ele tá passando por um
cinema que tá cheio de corda de forca. Coisas que a gente só repara quando vê o filme mais de uma Quando vez, reassiste. né? Eu não reparei isso. E tem isso já numa das primeiras sequências. Uma tragédia anunciada pro Jack e pra Lady Gaga, a jornada do herói, né? Essa coisa de ela trabalha num restaurante, tá trabalhando num bar de drag queen, mais uma metalinguagem, né? De que as gays levantaram a carreira da Lady Gaga e tudo mais. Então, assim, é muito legal ver um filme que, no fim das contas, tinha todo o potencial pra dar certo e ele foi mesmo pra frente, sabe? Não foi aquele desastre, aquela coisa assim, meu Deus, a Lady Gaga vai entrar nesse projeto pra quê? É um medo que todo mundo tinha no momento. Mas acabou que é um filme que eu acho que, assim, dentro da carreira dela, é o filme que mais funciona, é o filme que mais deu certo, é o filme que mais faz sentido pra carreira dela hoje em dia. E eu fiquei muito feliz de revisitar esse filme. Eu agradeço aqui a todos os integrantes desse podcast por a gente tá falando hoje disso. Porque eu acho que a gente vai acabar puxando os outros filmes da Lady Gaga, né? Em off a gente tava falando aqui que ela fez, gente, Machete, que tem a Sofia Vergara também, que é uma patifaria, aqueles filmes que, assim, não faz sentido nenhum. Ela fez também Sin City, e aí depois que ela entrou, por isso que no nosso texto de entrada tá que ela entrou em um projeto sério, de verdade, pra começar ali. Como protagonista, né? Tipo assim, é o primeiro filme protagonista. Uhum. Sin City, assim, se propõe a ser um pouco mais sério também, mas o Sin City 2 é uma patifaria também, nem presta. Mas é isso, assim, eu acho que daí também tem os seguintes, né, que é o Kazaguchi e o Joker, que aí também já começa a ter um questionamento maior sobre essa vontade da Lady Gaga de se inserir no mundo do cinema, porque ela é uma boa atriz, dá pra ver em Star is Born que ela é uma boa atriz, dá pra ver em Kazaguchi que ela é uma boa atriz, ela sabe fazer a coisa, mas e o projeto, né, e ela tá levando em consideração tudo, sabe, ao redor, ou ela tá considerando só o hype, ela quer só ganhar o Oscar, ela tá... Lady Gaga, para de querer ganhar o Oscar, entendeu? Entra nos projetos sabe, porque o projeto é bom de verdade. Ah, mas ela tem, né? Isso. Ela ganhou esse, tá tudo bem. Ela escreveu Shallow. Ela já tem o Oscar. Pra lista dela já dá certo. Ela quer Não, um de eu atriz, acho né? que ela quer um de atriz. Eu acho que ela... Uhum. Lucas, Nasce uma Estrela em 2018, Nasce uma Estrela 7 anos depois. Como é que foi aí essa experiência pra você? Cara, eu também, na época, eu tava até revendo aqui a lista do Oscar, que a gente teve descendo o Oscar 2019, né, no caso, e a gente não tivemos nem 10 filmes, tivemos 8 nesse ano. E, cara, nossa, que tristeza lembrar que Green Book ganhou esse Foi Bohemian Rhapsody, né? Nossa. Bohemian Rhapsody ganhou 1,5 milhão de Oscars. Ganhou um monte. Esse Vice que passou, né, foi com Deus. Pantera Negra, legal. A gente teve o Infiltrado da Clã, bom filme. A Favorita, ótimo. Roma, detesto. É o ano de então, Green assim, Book, mim, né, gente? Se não fosse Green Stars Born, era Roma. Eu sei que você não gosta, mas assim, se não fosse Stars Born, era Roma, gente. Pelo amor de Deus, Green Book. Mas assim, dentre essa lista aqui, já comparando com os concorrentes ali da categoria de melhor filme, cara, Star is Born, de verdade, até hoje eu considero um dos melhores dessa lista aí, se não o melhor, viu? Se for pra falar rápido, assim, eu acho que ele é o melhor, logo em seguida vem A Favorita e... Pra reintegrar o nosso público à lista. Os indicados a melhor filme na época eram Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, do Yorgos, Green Book, que ganhou, Roma, do Cuarón, Nasce uma Estrela, e Vice, que é do Adam McKay, né, que é um filme bem desconjuntado, vale constatar. Cara, então assim, de verdade, acho que dessa lista aí ele continua sendo o melhor pra mim. Eu lembro que eu gostei muito do filme na época, e eu acabei assistindo ele de lá pra cá, acho que umas 4 vezes, se eu não me engano. Acho que todo ano a gente pega pra ver ele aqui em casa, e tanto eu quanto a Cimeli, a gente gosta bastante do filme. Eu gosto muito das músicas que tem no filme. Eu acho que ele funciona em tudo, cara, porque eu acho a Lady Gaga uma boa atriz, e eu acho que ela escolhe... Eu não vejo ela como essa pessoa que, só quero ganhar um Oscar aqui como atriz, tô em busca desse EGOT e tal. Eu não vejo só isso. É claro que ela quer o EGOT, mas eu vejo que ela é boa e que ela escolhe os projetos de acordo com o que combina com ela, sabe? Ela não vai pra qualquer projeto. Por exemplo, antes ela participava só de filmes mais esquisitos, né? Que tem muito a ver com o que ela faz, né? Essa coisa mais de trazer uma estética mais estranha e tal. E aí quando ela vai protagonizar, ela vem pra esse filme onde, tá, beleza, nós vamos falar sobre uma artista que tá em ascensão, uma cantora, vou fazer as músicas, tudo. E depois a gente pode falar dos outros. Mas eu vejo que as escolhas dela, assim, de atuação tem muito a ver com ela e acabam combinando com o que ela é na carreira dela no geral, né? E, cara, Star is Born, eu acho que tudo funciona aqui nesse filme. A direção do Bradley Cooper, apesar de ser o primeiro filme que ele dirige, e depois ele me solta um maestro no colo aí, né? Vamos perdoar. Mas, por ser o primeiro filme que ele dirige, cara, eu acho que ele
ele, de verdade, também merecia levar melhor diretor nesse ano aí, porque eu acho muito encaixadinho o filme. Eu acho que eles conseguem... Eles têm uma química muito boa, ele e a Lady Gaga no filme. Eu acho que isso é muito importante pro filme funcionar, porque o filme é inteiro deles. É os dois na tela o tempo todo, é sobre o relacionamento deles. Você vai entender esse relacionamento de dois cantores que estão um em ascensão e outro em decadência. E, cara, eu acho que se a química deles não funcionasse ali, já metade do filme tinha ido água abaixo. Então, assim, direção muito encaixadinha, trilha sonora muito boa. E eu não assisti as outras versões, né? Essa é a quarta versão de Nasce uma Estrela. Não cheguei a assistir as outras. Mas por ser um filme que já era conhecido ali no meio de Hollywood, eu acho que ele conseguiu fazer um certo barulho, né? E trazer uma roupagem nova pra essa história. Que, cara, Nasce uma Estrela, você conversa com... Você vai ver as críticas do filme, você conversa com as pessoas. É um filme querido, assim, até hoje. Porque a gente tem muito filme que vai pra premiação e tudo. O primeiro filme é dirigido pelo Bradley Cooper, filme de Lady Gaga e tal. E que depois passa batido. Meio que é só o hype do momento e depois vai com Deus. Mas aqui não. Aqui a gente tem um filme que eu acho que ele passou a prova do tempo. Você assiste ele 7 anos depois, você vê que ele continua nos streams, você vê que as pessoas continuam, você vê que a Lady Gaga jogou Shallow lá no show, né? Você vê que as pessoas continuam lembrando disso. Temos a grande versão de Paulo Fernandes, né? Na música também. É bom sempre lembrar. Sim, que isso aconteceu, é verdade. Eu não sei o que essa música faz de melhor. É ela conquistar o mundo, ela ser responsável pela derrocada da carreira da Paula Fernandes. É tipo assim, são duas vitórias no mesmo contexto. Ai, meu Deus, até hoje eu não acredito. Eu achei um surto coletivo. Mas eu gosto muito desse filme, cara. Eu acho que tá tudo muito bem encaixado. Eu gosto de como eles estruturam essa jornada dos dois personagens que estão indo em caminhos opostos e que chega um momento do filme que esse vai ser o grande problema deles, né? Ela, né, como o Gusto falou, ela tá nessa jornada do herói clássica e ele tá nessa decadência, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles têm um cuidado muito bom pra tratar dos dois personagens. As atuações dos dois estão muito boas. E do Sam Elliott também, que faz o irmão do Bradley Cooper no filme, gosto muito dele no filme. E eles conseguem encaixar esses dois personagens que têm um relacionamento, mas que estão em fases opostas da vida, sem deixar a gente torcendo pra nenhum dos dois, sem deixar a gente contra ninguém, sem deixar ninguém como o vilão da história, que era muito fácil deixar o Bradley Cooper como o tóxico, o abusivo e tal. E eu acho que eles conseguem ter esse controle entre os dois personagens e a gente entender ali os problemas de cada um, principalmente do personagem do Bradley Cooper, que é o mais problemático ali do filme. Enfim, mais pra frente a gente fala do final, de como o filme encerra tudo. Mas, cara, não só do Oscar ali, como até hoje é um filme que eu gosto bastante, sempre revisito. Eu quero, mais pro final do episódio, entrar um pouco na discussão psicológica das ações do Jack com relação a Ellie durante o filme, assim. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que vai gerar muito debate aqui pra gente relembrar um pouco sobre o filme, sobre como ele funciona. E também, assim, existe eu acho que são só 7 anos e tal, mas o mundo acabou mudando muito nesses 7 anos, especialmente em como retratar relacionamentos e, no caso, relacionamentos abusivos. Eu acho que a visão do relacionamento do Jack e da Ellie, ela é mais encorpada hoje em 2025 do que ela seria antes. Talvez a gente visse de forma toda muito trágica em 2018 e hoje a gente veja, sabe, de forma trágica, mas eu consegui nessa revisita ver mais nuances do relacionamento deles. Eu queria muito discutir isso com vocês, mas mais pra frente. Eu acho que a gente pode deixar essa parte mais discutindo o final, mais pro final do nosso episódio, pro público já tá sabendo também. Eu gosto muito de Nasce uma Estrela como... Vamos pegar ele em comparação com... A Verdadeira Dor, por exemplo, do Jesse Eisenberg, que não é o filme de estreia do Jesse Eisenberg, mas é um dos primeiros filmes dele, sabe? Eu acho que a direção do Bradley Cooper é muito mais fluida do que a do Jesse Eisenberg, sabe? O filme passa com muita leveza, o tema é muito pesado, mas o filme passa de forma cronológica muito envolvente, assim, sabe? Você não tem cansaço e nem, assim, você não sente falta da verossimilhança naquela relação. Aquela relação é construída de forma muito crível, sabe? Até na dinâmica de poder que existe entre os dois, lembrando, ele era uma super estrela e a menina era uma garçonete, aspirante à cantora. Até a dinâmica de poder entre eles é muito crível, e o fato de que ela embarca naquela jornada, ela não embarca naquela jornada como uma menininha dos anos 50 que tá louca pra ser atriz. Ela tem as dúvidas dela, ela reconhece os problemas dele de cara, ela fala com... Uma das primeiras interações que ela tem com o pai, ela fala pra ele que ele é um bêbado, então assim, ela sabe que ela tem muitos riscos em ela se meter naquela situação com ele, então
ela não é uma menininha boba, sabe? Não é uma protagonista burra, inocente, jovenzinha que vai embarcar numa onda de estrelato. Ela embarca meio porque ela tá sendo levada, né? Carregada pelas circunstâncias. É bom, por exemplo, ela nem ia pro show se o chefe dela não tivesse xingado ela de novo, sabe? Se ela não tivesse falado assim, cara, eu vou ficar lutando por isso, por quê? Então o cara é um bêbado, mas que se foda, vai que pelo menos eu vou ter uma baita experiência hoje, vai saber o que vai rolar daqui pra frente, né? Então assim, eu acho que a personagem é muito crível e gosto muito de como o Bradley Cooper dirige, especialmente porque hoje a gente tem Maestro como padrão de referência, né? O que ele fez em Maestro e o que ele faz aqui parecem diretores diferentes, porque toda a simplicidade que ele tem em conduzir essa história aqui, em contar essa história, ele abandona pela megalomania absoluta em Maestro. Então, é um pouco... eu sei que vai parecer um outro desvio, gente, mas eu tava vendo um vídeo sobre o James Corden, sabe? Aquele apresentador de talk show que fez o Cats e que ele é um bosta e tal. E aí esse vídeo tava falando sobre como ele era um cara simpático, humilde, quietão assim, e ele começou a ficar famoso, e aí o sucesso subiu a cabeça e foi mostrando traços de personalidade, especialmente com pessoas inferiores a ele, que ele não tinha antes, sabe? Da grosseria com garçons, da grosseria com a equipe de filmagem, da grosseria com todo mundo, né? E assim, eu acho que colocar Nasce uma Estrela em paralelo a Maestro dá essa impressão de um cara que, olha, o sucesso subiu a cabeça, eu preciso muito ganhar um Oscar, eu vou fazer uma coisa megalomaníaca, inventiva, e ela simplesmente não funcionar. E quando você pega aqui em Nasce uma Estrela, você tem um cara, olha, eu vou contar uma história muito simples, muito crível, muito quieta, assim, vocês podem perceber que a única trilha sonora que tem no filme são as músicas deles, é quando tem algum artista cantando mesmo, sabe? E a gente pode fazer tanto esse paralelo dele como diretor com o Maestro, quanto o paralelo de época, de comparar Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody, que aí, assim, Nasce uma Estrela não é uma obra-prima extraordinária do cinema, mas perto de Bohemian Rhapsody, gente, é Casablanca, perto de Bohemian Rhapsody é Cidadão Kane, sabe? É Poderoso Chefão. Então, assim, Estamos a 0 dias sem bater em Bohemian Rhapsody. Não, pelo amor de Deus, é uma atrocidade aquele filme. Eu lembro até de ver um vídeo, isso pra elogiar também o Bradley Cooper de novo. Eu vi um vídeo algum tempo atrás, mas eu não lembro quem é, não vou poder dar o crédito. Um cara comparando a edição de Bohemian Rhapsody com a edição de Nasce uma Estrela. E aí ele focou num aspecto muito interessante do filme. Como que o Bohemian Rhapsody retrata um show e como que o Nasce uma Estrela retrata um show. E aí você percebe a direção e a edição com intencionalidade, sabe? Os shows nunca vão pra plateia. A gente nunca tem o ponto de vista da plateia no Nasce uma Estrela. A gente só tem o ponto de vista dos músicos, daquela experiência. Porque do backstage dos músicos, né? Assim, do ponto de vista de quem tá envolvido na produção do negócio. Ou seja, é a importância real da música naquilo ali. A música, a história é sobre o relacionamento deles, mas é também sobre a verdade do palco, sobre a paixão do palco, sobre o ter algo a dizer ali dentro. Então é uma coisa que, assim, só os músicos vão entender. É um filme menos sobre aclamação e mais sobre a relação deles entre si, mas com a música, ou com o sucesso, sabe? Então o filme pega uma direção muito diferente do que seria, eu quero ser famosa porque ponto, X. É assim, uma pessoa superando adversidades, fazendo uma coisa que ela ama. E nesse sentido, pra fazer uma espécie de crítica aqui, talvez seja uma crítica, né? Vamos falar sobre a Lady Gaga, sabe? Porque eu acho que essa coisa da metalinguagem que o filme claramente tem, ela passa uma impressão meio de cinebiografia, né? Que não é o caso, mas ela passa uma impressão meio de cinebiografia e que talvez seja, muitas aspas aqui, mas uma trapaça, né? Porque assim, talvez isso mascare o que a Lady Gaga pode ter como atriz versátil. E aí, já falei do Bradley Cooper no futuro, vou falar da Lady Gaga no futuro também. Ela se enfia naquela bomba que é o Kazaguchi do Ridley Scott, né? Que ele juntou o filme num fim de semana, ele mal deve ter ido lá no dirigir o filme. Na sala de edição. E depois... Ele não foi na sala de edição, a sala de edição passou sem ele. Certeza. E depois fez Joker 2, que também tem um pouco cara de trapaça, né? É um filme musical, é um filme que vai apelar pro lado cantora dela, pro lado multiartista e não pra uma coisa desvinculada da música, mas que vai pra um rumo radicalmente diferente aqui de Nasce uma Estrela, né? Então, se tem alguma coisa que me incomoda no Nasce uma Estrela, hoje, revisitando ele principalmente, é um pouco dessa sensação de que talvez fosse fácil fazer um filme assim, dentro dessas circunstâncias, talvez fosse mais difícil você pegar uma atriz
que não é conhecida por cantar e fazer ela funcionar dentro desse filme, do que você fazer isso com a Lady Gaga. Então, assim, sabe aquele negócio que é bom pra todo mundo? É bom pra ela porque é metalinguístico, porque as pessoas vão, mesmo que não seja, as pessoas vão associar aquilo a uma biografia, é quase como se fosse uma biografia, né? É um filme semi-biográfico. É bom pro Bradley Cooper porque ele traz uma estrela de calibre que tá tentando fazer uma coisa diferente pro filme dele, que vai chamar uma base de fãs pra si. É meio que um precursor da Globo chamando influencer pra fazer vilã de novela, de certa maneira, assim, sabe? Apesar de a Lady Gaga ser uma artista, ser uma pessoa que investe nisso há muito tempo, né? E já investia nisso há muito tempo também. Então, Nossa, assim, a comparação agora foi... Mas é tipo assim... Eu não aguentei. Você sabe que hoje existe uma coisa em Hollywood do tipo assim, o pessoal escala atores de acordo com a quantidade de seguidor no Instagram que eles têm. Não, sei demais. E não de acordo com fazer uma boa audição ou de estar lá ralando, sabe? Então é nesse sentido. Então, assim, eu acho que tem muitos fatores que fazem o filme funcionar automaticamente, quase. Não tô dizendo que o filme é ruim, mas vários fatores que fariam o filme funcionar automaticamente. E isso acaba marcando um pouco, no meu ponto de vista, a atuação da Lady Gaga em coisas que são fora desse espectro, sabe? Especialmente desse espectro musical. Então, fica aí pra debate. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que essa pegada de o filme tinha tudo pra dar certo. O Gusto até falou isso, né? O filme tinha tudo pra dar certo e deu mesmo. Que bom, né? É melhor do que um caso de filme que tinha tudo pra dar certo e não dá. Onde a gente fica mais desapontado, né? Mais decepcionado. Mas enfim, eu gosto do filme de modo geral, sim, especialmente porque ele é contido. Ele é muito direto, ele é muito envolvente de forma muito simples. Ele não quer reinventar a roda. Ele é um remake, mas ele é uma história que não envelhece, né? A história de um artista em decadência, um artista em ascensão, ela nunca vai envelhecer. Então eu acho que o resultado hoje é muito positivo. Eu só não tive uma impressão tão diferente que eu tive em 2018. Eu acho isso legal. Eu gostei muito em 2018 e gostei muito agora do mesmo jeito, assim. Mesmo vendo alguns outros detalhes, eu mantenho mesmo a mesma impressão, assim, sabe? Se a gente estivesse dando nota aqui, eu acho que eu daria a mesma nota. Eu não tive um olhar muito novo em cima do filme. Agora isso pode ser encarado como vocês quiserem, né? Às vezes a gente pode revisitar um filme e descobrir coisas maravilhosas, ou então, não, consistente, sólido. Beleza, fechou. Eu acho que é isso. Eu acho que eu mantenho também, assim, a mesma impressão que eu tive da época. Eu gostei muito dele quando lançou, cada vez que eu vejo, continuo gostando. E é engraçado que eu nunca reparei na cena que o Lúcio citou, que ele vê as cordas ali no começo do filme. Eu vou até ver de novo pra procurar essa cena, porque essa aí me passa batida, então, todas as vezes que eu vejo. Mas eu tenho essa impressão também que o filme tem esse conjunto de tudo pra dar certo, só que até um certo ponto, sabe? Porque era o primeiro filme do Bradley Cooper, a gente não sabia o que esperar também, é um diretor iniciante e tudo, mas se a gente for olhar do ponto de vista de escalar a Lady Gaga, de colocar ela ali pra fazer as músicas e cantar, e a estrutura do filme meio ali, vamos pegar esse modelinho pronto de cinebiografia e vamos encaixar num personagem fictício que não tem como a gente errar, sabe? E funciona bem pra caramba, né? Essa questão de ver detalhes, eu acho que eu vi alguns detalhes na edição, assim, depois que eu revisitei. Tem dois detalhes, na verdade. O primeiro é a edição, que eu acho que a edição, ela é um pouco corrida, eu acho que ela não deixa as cenas tomarem o tempo delas, eu acho que às vezes ele corta um pouco antes, assim, das coisas pegar, assim, eu acho que é muito... Agora é a hora da Lady Gaga chorar, aí é o corte, assim, de 10 segundos dela chorando e pronto, sabe? Não tem uma carga emocional, a direção do Bradley Cooper não é uma direção muito, assim, assertiva, eu acho. Talvez assertiva até demais, eu acho que ele não deixa o filme correr. Ele é um filme sabe? Meio, eu concordo com o que você tá dizendo, eu faria uma leitura em cima disso. Eu acho que ele é um filme um pouco inconsequente, ele corre poucos riscos, então assim, você Exato. não tem muito drama interno. É uma relação que tem tudo pra ser muito mais tensa do que ela é apresentada, Exato. mas o filme ele é editado de forma mais leve. Pra você ter uma noção, tem uma cena que eu reparei muito, que é assim, tem o novo empresário dela tá contando pra ela que ela vai receber o Grammy, né, indicação aos 3 Grammys. Eles filmam ela de costa, tipo assim, ela fica de costas e a gente não consegue ver a reação dela e ela tá parada. Então, e ele fala assim, Lady Gaga, você vai ficar parada e você não vai se mover, você não vai piscar. Ela não pisca, ela fica parada, porque dá pra ver assim de relance um pouco o rosto dela, e é como se ela não tivesse ainda fazendo as reações do que o outro ator tá fazendo. Aí tem o corte, aí a gente vê ela de frente, e aí você consegue enxergar que ali teve a fala do diretor, nota, né? Exatamente, a nota do diretor pro que ela deveria fazer. Então isso eu acho um pouco truncadinho assim no filme, eu acho ele meio mecânico, mas ao mesmo tempo é um mecânico que funciona porque a história tá muito bem escrita e o roteiro é muito bom, então eu acho que funciona. Tem essa coisa
coisa toda da Lady Gaga precisar dos momentos, dos gatilhos que tem muito mais a ver com a história de vida dela pra ela chorar, porque eu acho que todos os momentos que ela se emociona são os momentos que tem a ver com a vida dela. O momento que os empresários chamam ela de feia, os momentos em que o Bradley Cooper fala que ela não vai conseguir o estrelato porque ela é feia. Tem muito essa coisa dela ser feia, é muito uma tecla muito batida. Tem também essa coisa tipo, você não pode dançar, você não pode ter dançarinas no palco, você tem que fazer uma apresentação mais séria, um pouco mais... Você começou no folk, por que você vai virar pop agora? Então tem essa pegada que também é uma pegada dela. Então tudo que tem a ver com a história de vida dela, a direção puxa e ela atua. Mas aí também pontos pro clima que rolou entre o Bradley Cooper e a Lady Gaga, mesmo a química que os dois têm, porque quando não tem a ver com a carreira dela, quando tem a ver realmente com o casal, eles entregam juntos. Isso é muito bom, isso é muito legal. Isso perdurou muito tempo fora do filme também, né? Porque eles carregaram essa coisa de quase um casal fake lá no Oscar, que eles também cantaram Shallow lá na apresentação e tal. Então tem essa coisa deles serem esse casal muito convincente. Foi muito legal isso. Nossa, isso tudo pra provar um ponto. Aí o outro ponto, que eu acho que mudou muito desse momento novo que eu tô assistindo, é que parece que o filme não tem muita textura, assim. Eu senti que é um filme tão... ele é tão plástico, assim, que eu acho que ele não ousa muito na fotografia também, sabe? Eu acho que o Bradley Cooper não pôs muita mão na fotografia. É aquele Continua, mas eu discordo dos seus 2 pontos. Eu acho que, tipo assim, o Bradley Cooper, ele, por exemplo, chega e fala, eu preciso de uma cena quente que vai revelar que a Lady Gaga e o Bradley Cooper estão apaixonados. É uma fotografia quente de Netflix que tem lá no... Como é que é o nome daquela... Não, assim, Lucas. O Lucas fez assim, calma lá. Não, assim, é tipo assim, é uma fotografia foi muito. É uma fotografia bonita, mas é uma fotografia que não é diferente, sabe? Não é uma fotografia que mostra muito a cara do diretor. Ele ousa muito pouco. É meio o ponto que eu tinha apresentado, né? Ele ousa pouco, assim, né? É muito mais, assim, uma fotografia bonita, é muito bem feita. Não acho a fotografia do filme ruim, muito pelo contrário, acho ela muito boa, mas eu não acho ela ousada, eu não acho ela muito diferente. E tudo bem também, né? O Bradley Cooper não precisava reinventar a roda aqui, tanto que ele não fez e ele não precisou fazer pro filme ser muito bom. Mas é assim, foram pontos que eu reparei nessa revisita. Eu gosto da edição do filme, pra falar a verdade. Era um ponto que eu ia chegar que eu não acho a edição corrida. Você citou a cena que eles anunciam pra ela do Grammy e tudo mais. Esses detalhezinhos, assim, não me tiram muito, não. Porque pra mim, a partir do momento que a gente tem aquela cena lá no começo do filme, que os dois conseguem ali... lindamente, no fim da noite, bêbado, já escrever, já soltar um shallow ali, já fazer uma letra de uma música e o negócio já ficar lindo ali num estacionamento ali. E ela cantar no show sem ensaiar. Ali no outro dia já de busca aqui, já vamos em show aqui, terminei a letra, 12 horas, bêbado, de ressaca, sem dormir, já terminou essa letra, já soltou ela lá no palco. É assim, a partir do momento que a gente já tem que ver que essa música já suspende, já tem uma suspensão de descrença muito grande ali que a gente já... Beleza, vambora pro filme, porque vai ser isso daí. Só que eu não acho corrido, depois que eles se conhecem, e aí eu acho que é uma sucessão de coisas que vão acontecendo, que uma se liga à outra, e eu gosto disso, de como os eventos vão se interligando. Tá, conheci ela, já chamei pra ir pro show, e aí ela, por conta de uma coisa que teve no trabalho, já foi, chegou lá, uma coisa já leva a outra, já tem contato com o empresário, sabe? Então, você vê que... Você sente que você tá junto com eles ali numa rotina de viagem, de turnê e tudo mais. Eu gosto disso no ritmo do filme. Eles conseguem incorporar isso muito bem. Eu não acho corrido. Eu acho, assim, que a relação deles deveria ser mais conturbada do que o filme entrega pra gente. E isso é a sensação que eu tenho. E isso eu concordo com o Gusta, que tem a ver com corte. Aonde cortar, em que momento cortar. Porque do jeito que ele é ciumento, do jeito que ele tá lidando com a situação, com a própria deficiência e com o fato de ela tá ficando acima dele, eles deveriam ter mais brigas e brigas mais intensas. E eu acho que eles brigam pouco no filme, sabe? É tudo muito calado, muito comedido. Não que eu quisesse que virasse um novelão, mas assim, a gente tá falando de artistas que sentem tudo muito na pele e o cara tá dopado o tempo inteiro. Então, assim, seria muito crível que eles brigassem pra caralho. Então, e nem é assim, sabe? Tem uma cena, por exemplo, que ele tá claramente morrendo de ciúme dela, ele joga uma torta na cara dela e a coisa é meio, não, vamos abaixar aqui o tom, vamos dar uma risadinha, vamos transformar isso numa mini briga, não numa briga de verdade, sabe? Eu sinto um pouco que ele segurou a mão pra fazer o filme ser pouco conflituoso, sabe? Eu acho que não é nem pra fazer o filme ser pouco conflituoso, eu acho que eles seguram mais uma decisão de como que essa personagem vai lidar com isso dentro do roteiro mesmo. Por exemplo,
ela tá entrando naquele mundo ali agora, ela tá deslumbrada, ela tá conhecendo ele, apesar de ver todos os defeitos dele, ela é aquela pessoa que eles vão colocar que eles colocam no filme com, beleza, é a namorada que vai ficar tolerando o cachaceiro ali toda vez, vai passar um pano, sabe? Porque a gente tá cansado de ver, né, gente? Exatamente. Vai passar um pano aqui, vai falar, não, tava bêbado, outro dia é um amor comigo e tal, beleza. Até chegar num ponto que ela não suporta mais, que as coisas dele vão escalonando e que ela já tá em uma posição que ela pode falar, meu amigo, pera lá, vamos dar uma seguradinha aí, baixar a bola. Então eu acho que eles tentam... eu até gosto disso na relação dos dois, porque eles fazem ela ir aceitando certas situações até um ponto que ela chega e fala, não, pera lá, não vou aceitar isso mais, né? E eles batem de frente. E eu acho que isso até funciona dentro do filme, porque se desde o início ela não aceitasse, às vezes a gente não teria o clima que a gente tem dentro do relacionamento dos dois ali. Não sei, eu acho que pra mim funciona. Cara, eu gosto da fotografia do filme, cara, porque uma coisa que o Luiz mencionou, da gente sempre tá ali no palco, a gente sempre tá no backstage, a gente sempre tem a visão deles durante o show. Isso eu gosto muito, porque o Bradley Cooper, ele toma esse cuidado, né, de incorporar isso no filme, né, olha, você vai ter a visão desses personagens, eu quero que você tenha a visão dos artistas, você nunca vai ver eles como o público vê, eu quero que você esteja ali dentro e sentindo como se você estivesse ali fazendo aquele show, sabe, então ele tenta colocar a gente sempre dentro dessa visão de bastidores, dessa visão mais de como que eles são ali na hora que eles estão organizando um show, na hora que eles estão viajando, sempre você não vê o artista como o público vê, né, você vê eles como eles realmente são e como eles estão ali no palco. E eu acho que todas as escolhas de fotografia remetem muito isso. Desde o começo. Eu gosto de como ele filma os ambientes fechados, ali na hora que eles se conhecem, aquela cena da boate. Gosto das cenas do show que eu já mencionei. E, enfim, eu acho que ele não é inovador, obviamente, ele não faz nada de novo aqui em termos de fotografia, mas é o que a gente falou, ele segue um caminhozinho meio que vou seguir É uma fotografia meio hiperrealista, né? cinebiografia. Meio de Sean Baker, assim, meio de filmezinho indie e tal. Eu acho que é um pouco isso. Uma coisa mais crua. Essa coisa das brigas deles e do quanto de diálogo ele mostra, eu acho engraçado porque a gente às vezes briga meio errado assim também, né? A gente não fala tudo que a gente quer e as coisas terminam meio... Eu acho que é um pouco disso que ele quis mostrar no filme, sabe? Porque não dá pra todo filme ter um diálogo Sandra Hiller, assim, na Anatomia de uma Queda. Não dá pra ter um diálogo de Adam Driver também em todo filme. Então, mas assim, a gente tem que pegar também que esses caras são autores, né? A Sandra Hüller é escritora, o Adam Driver é um dramaturgo. Então, assim, eles se expressam desse jeito. Isso tem a ver com desenvolvimento de personagem. Esses aqui, não. O Jack é um chucro, né? De certa maneira. O cara vai do interior, o pai morre muito cedo, ele começou a beber com 8 anos de idade. Então, assim, ele não tem esse vernáculo pra se explicar que a Sandra Hüller tem. Isso vai dentro do que o texto te entrega, né? Do que o personagem te entrega. E aí, no fim das contas, um cara chucrão, brigando com a esposa dele, ele tá bêbado, ele vai falar, você é feia. Pronto. Tipo assim, esse é o fim de uma discussão. Então, sai daqui. É isso, assim, é um pouco essa simplicidade das discussões que às vezes, eu entendo, a edição às vezes precisa cortar. Não é uma reclamação minha, é só tipo assim, às vezes parece que falta isso no filme, mas dentro da estrutura dele, tá tudo bem, sabe? É só uma coisa, tipo, parece que nas dramaturgias que a gente assiste hoje em dia, existe mais complexidade nesse sentido, mas não falta tanto no Nasce Uma Estrela pela estrutura dele e por conta do filme ser o que ele é. Eu não vou bater nesse filme hoje. Vocês não vão tirar... Eu vou bater um pedacinho. Eu vou assim... A única coisa, assim, que pra mim estraga esse filme é que eu acho... Gente, eu vou usar um termo que vocês não vão gostar, assim. Vai parecer que eu tô mais puto do que eu tô, mas foi a primeira palavra que me veio na cabeça, eu preciso dizer. Sempre parece. Cara, eu acho o finalzinho desse filme cachorro, viu? É assim... Porque é uma coisa... Gente, é um clip show. É tipo assim, eles estão cantando a pior música do filme, que é um puta de um plágio de I Will Always Love You, e passa um clip show. É tipo assim, ela tá lembrando momentos dele no filme. Sabe aquela coisa assim, o drama barato, sabe? Não, eu vou pegar o pior momento de novela mesmo, aqueles episódios de clip show de sitcom, e aí eu vou cantar essa música, que é uma música que tem a maior cara de Oscar do mundo, sabe? E aí vai ficar passando momentos, lembranças da nossa relação, não sei o que. Nossa, eu acho muito aproveitador, sabe? Eu acho que ali o filme deixa de ter o
impacto leve não é a palavra certa, né? Mas fluido, verossímil que tem pra ele querer te fazer chorar na marra. Tipo assim, eu vou te fazer chorar, eu vou te fazer chorar, sabe? Então, mas não tem problema, porque o filme tá trabalhando pra isso. O filme tá fazendo isso de propósito, entende? Só que quando você analisa isso pela segunda, terceira vez, você fala assim, cara, é muito de propósito, é muito assim pra forçar a mão. E eu sinto que o filme não precisava forçar a mão desse jeito. A situação toda é muito triste, muito trágica. Me parece um pouco de falta de confiança, sabe? Eu acho que a coisa poderia ter sido cortada de um jeito muito diferente, não precisava ter tido aquelas cenas dele se lembrando. Podia ser só ela cantando. O filme é sobre música mesmo, não tem problema ela cantar. Podia ser só ela cantando, editar de outra maneira, sem ter aquelas cenas, porque pra mim tem uma sensação meio, sabe, final de sitcom, o último episódio, você vai lembrar que você tem que ir repetindo as piadinhas, os bordões clássicos, as coisas assim. Então, assim, eu acho que esse finalzinho é onde ele perde a mão e ele vai pra uma coisa muito barata de forçar a mão, que é Maestro inteiro, inclusive, né? Eu vou forçar a mão em vários momentos aqui pra você ser obrigado a sentir o peso do que eu tô te dizendo. Se você não entendeu o quanto a história é profunda, eu vou segurar aqui a profundidade da história no jeito que eu filmo a última parte. Então, assim, é a única coisinha que eu tenho, assim, que eu não gosto mesmo, assim. De resto, eu acho o filme bem legal. Essa mão forçada forçou em mim, viu? Esse final me pega. Toda vez que eu assisto é um nó na garganta, é um coração apertado. Meu Jesus amado. Esse final funciona pra mim, cara. Ele funciona bem. Eu entendo. Mas eu acho esse final muito... Ele consegue te atingir onde ele quer, sabe? Ele consegue ser emotivo como ele quer ser. Sim, ele trabalha em cima do objetivo dele, né? Ele tá ali na... ele chega lá. Na escala 6x1. Edição 6x1. Eu acho que esse final, apesar dele de dar pra... É bem visível que ele quer te fazer chorar, porque ele tem uma trilha alta, ele tem essa coisa do corte que volta pra eles. Ele constrói juntos, tudo, né? Sim. Tem. É tudo proposital, é tudo bem melodramático, tudo bem brega, né? Mas... Depois que isso tudo passa... Ah, sim, ele pro piano. Ele no piano eu acho legal. Tipo assim, passar a mega apresentação pra ele no piano. Aí ele no piano... Aí tudo fica em silêncio. Aí depois que passa tudo isso, passa uma sequência de cortes toda em silêncio. Isso eu amo, porque aí o filme responde aquela... Gosto aquela toda a sequência de drama que ele dá, porque no fim das contas gente, esse momento, aproveitar que a gente puxou o episódio por causa da Lady Gaga, aquele momento era pra ela. Ele precisava dar, assim, o momento da Lady Gaga se apresentar para a alta sociedade e contar a história de vida dela. Então, assim, é um pouco daquele momento assim, vai, Lady Gaga, eu preciso dirigir você agora para você entregar esse show. E aí depois volta o silêncio do filme. Como você mesmo disse, o filme só tem música quando eles estão cantando, quando a trilha sonora é dentro das canções que eles estão ali mesmo, né? Mas no final do filme acaba a música, né? Acaba o sentido. E aí fica aquela coisa silenciosa. O filme acaba do jeito que ele tem que acabar. Por isso que vem o nó na garganta que o Lucas falou. Porque ele não te dá mais resposta. Ele morreu mesmo, né? Então... E tematicamente é muito legal ela sair daquela mega apresentação e ele voltar pro piano. O filme se amarra muito bem. É aquela coisa de tematicamente ele juntar uma ponta a outra. Eu lembrei do Seth Rogen falando do Baseado, que amarra tematicamente o filme da Greta Lee. Enfim. Tem isso em Sinners também. Pra quem não assistiu o estúdio vai entender nada que eu falei agora, mas enfim. Eu acho que amarra muito bem tematicamente, porque o filme é sobre duas coisas, é sobre o relacionamento dos dois, mas ele é sobre a verdade da música, né? E que no fim das contas, o que ele tá deixando de herança é o jeito de ver a música, né? Ele muitas aspas aqui, eu tô usando muito esse termo hoje, mas assim, ele fez a parte dele. E aqui eu queria discutir isso com vocês, porque eu falei um pouco com a Carla sobre isso, falar um pouco, pior microfone do mundo, 3 caras, mas falar um pouco sobre como a dinâmica dele é vista, porque assim, suicídio em cinema, tanto quanto na vida real, é muito complicado de falar sobre, de tratar, porque existe uma leitura sobre covardia, existe uma leitura sobre coragem, existe uma leitura sobre alívio, existe uma leitura sobre peso, você tem vários jeitos de abordar a coisa. Eu tava conversando com a Carla hoje cedo sobre como eu tinha uma impressão quando eu via o filme pela primeira vez, e hoje eu tenho uma outra, e eu acho que é por conta de tudo que a gente passa, de Me Too, de Harvey Weinstein, e, enfim, de Trump, mais uma vez. Então, quando eu vi pela primeira vez,
eu tive uma sensação mais pró-Jack, se é que isso é possível. Ele era um cara muito problemático, muito complexado, que teve uma infância muito difícil, uma criação muito difícil, e por isso ele cai no abuso de drogas. E ele faz isso e, de certa forma, ele liberta ela ao fazer isso. Ela vai sofrer muito com isso, mas, assim, a parte dele pra ela, ele já fez artisticamente. O bem que ele faz ao mundo é fazer com que mais pessoas alcancem o que a Ellie consegue dizer, sabe? Como a Ellie vê essas 12 notas dentro de uma oitava, né? É uma leitura que... Eu tinha essa leitura antes, mas hoje eu tenho uma leitura mais de que o Jack, claro, é uma pessoa muito problemática, mas uma pessoa horrível, cara. Um cara muito, muito, muito ruim, porque, assim, o que ele faz quando ela ganha o Grammy? Ele transforma tudo sobre ele, né? Ele quase acaba com a carreira dela porque o assunto vira ele, porque é ele passando um vexame no palco do Grammy, é ele mostrando que tem um problema com abuso, então ele volta a atenção pra ele. E o filme é muito, pra mim, sobre como ele vai perdendo o controle nessa história. A gente tem que lembrar que é um cara que botou uma limusine na porta da casa da mulher e botou a limusine perseguindo ela no trabalho dela pra forçar a mão pra ela poder ir atrás dele, porque ele apaixonou e eles tinham uma dinâmica de poder terrível desde o começo. Ele tinha muito mais poder do que ela e ele abusa desse poder pra forjar um relacionamento. O fato de ela se envolver, de ela gostar, ótimo, deu certo pra ele, mas, assim, é um abuso de poder de cara, ele tá realmente stalkeando ela, e o filme até joga essa fala aqui e ali. E na medida que ela vai ficando mais famosa, ele vai perdendo o poder sobre ela, então o controle passa a ser de outras maneiras, e passa a ser principalmente por ele ter que ser cuidado por ela, que é o que acontece lá. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele faz de forma que ele acha que ele tá sendo altruísta, ele acha que ele tá fazendo melhor, porque ele é uma pessoa problemática com uma doença crônica, que tá achando, o mundo vai ficar melhor sem mim, a Ellie vai ficar melhor sem mim, eu vou me livrar dela. Vou livrar ela do peso que é me carregar. Mas ao mesmo tempo também é narcisista, porque se esse filme tivesse mais 10 minutos, se esse filme tivesse aquelas legendas que cinebiografia tem, pra gente saber onde é que a Ellie tá, sabe? Ele também marca a Ellie pra sempre como a viúva do grande músico que se matou. Então, no fim das contas, esse jeito dele se libertar também é sobre ele, sabe? Ele também tá transformando a coisa sobre ele tá rotulando ela de novo. Ele rotulou ela como a menina que passou vergonha no Grammy e agora ele tá rotulando ela como a viúva do mega músico, sabe? Então ela pode até ter sucesso na carreira dela, mas até no último momento dele, ele não pensou nela, sabe? Ele acha que pensou nela, ele interpreta de forma altruísta, mas na verdade é sobre ele de novo. Tudo gira em torno dele. Então, é tudo bem que a gente tá falando de um remake, ele tá adaptando uma história que tem quase 100 anos, gente. Tá 90 anos aí. Então tem certas coisas que não vai mexer. Mas ao mesmo tempo, encarar essa história do ponto de vista de um cara que é um coitado, que passou por muitos problemas, mas que um dos principais problemas dele é esse narcisismo crônico, mudou muito a minha percepção sobre o que ele fez, sabe? E, de novo, é um assunto muito delicado que tem várias interpretações e eu não tô querendo dizer que ele quis dar essa visão ou uma outra visão, mas eu acho que a gente pode ter leituras muito diferentes sobre o que ele faz e o porquê ele faz e como isso realmente vai impactar a Ellie, né? A carreira da Ellie e a vida da Ellie. Então, assim, e aí, gente? Como que vocês... O que vocês leem desse final desse filme com relação a ele, o que ele faz e como isso vai afetar a Ellie dali pra frente? Eu concordo com você. Eu tô com você na segunda vez que você assistiu. Eu já tinha esse ponto de vista e eu só reforcei nessa segunda vez que eu assisti. Eu acho que até quando ele promete que vai no show e falta, também se torna sobre ele, porque ela espera ele no show pra poder cantar Shallow com ele, então ela também cria expectativas com relação àquilo, né? E ela se sente culpada por não ter percebido que ele ia se matar naquele momento. Então, assim, é muito complicado porque faltava diálogo no filme pra gente entender mais do lado dele, porque eu acho que o que acontece no filme? O filme fica muito focado em mostrar a personalidade dele alcoólatra, a personalidade que tá envolvida em droga, a personalidade que busca poder, a personalidade stalker, a personalidade, enfim. E quando o filme se desenvolve por uma personalidade, por uma redenção do personagem, no fim das contas, que é quando ele vai falar lá sobre o pai dele, né, que a minha relação nunca foi sobre o meu pai, foi sobre você, e aí os dois caras do filme choram e tudo mais, aquilo é pouco pra entregar o que o personagem precisava de background, pra gente não ter que defender só a Lady Gaga, sabe? Só a Ellie,
no caso. Então, eu acho que tem esse ponto, assim, de você constrói um cara vilanesco durante o seu filme todo e depois você quer dar redenção por meio da paixão que ele sentia pela mulher. E eu acho pouco. Eu acho que não salva o que ele fez. Mas é aí que eu queria colocar um ponto pra gente debater. Você enxerga que, claro, a gente não tá na cabeça do diretor, mas você enxerga que a ideia do Bradley Cooper é redimir o Jack? Ou será que não é realmente reforçar isso que a gente tá dizendo? Que É redimir, porque ele dá a carne pro cachorro. É aquela coisa assim, meio... Tipo assim, aquilo ali. Vou deixar a casa arrumada, né? Estou deixando a casa arrumada. É a cena da redenção. Você dá a carne pro cachorro. Tem até um outro ponto. Ele tá redimindo ele. O chapéu, ele tira o chapéu, né? Essa coisa de tirar o chapéu pra mostrar que tem o homem honroso que tira o chapéu pra fazer uma coisa. É o clássico, assim, homem do campo que tá abdicando de tudo pra poder, enfim, fazer o que é necessário, né? O trabalho duro. Então eu acho que é super uma intenção de redenção, de redimir o personagem. Tanto que a cena final dos dois tocando piano é também uma redenção, né? Tipo, ele viveu na música, ele viveu pela música, então valeu a pena tudo que ele fez. Eu acho meio complicado, sim. Eu acho meio complicado. Não deixa de ser complexo, não deixa de ser cinzento, não deixa de ser... assim, a Ellie, ela tava ali não pelo poder que ela conquistou, pela carreira que ela conquistou. Ela realmente amava ele. Isso fica claro no filme. Ela desiste de uma turnê na Europa, mente que o empresário desistiu pra poder ficar com ele. Então, assim, era amor de verdade. Mas é aí que tá a complexidade. É por isso que o filme é tão triste. Porque ela amava um cara quebrado. Ela amava um cara que ia destruir a vida dela e, como tragédia anunciada, que o filme destruiu a vida dela. Então, é meio tenso, né? E marcou ela permanentemente, né? É igual a gente falar, por exemplo, sobre vítimas de estupro que não se pronunciam, que não vão à frente, especialmente as pessoas públicas, porque elas não querem ficar marcadas como, ela é aquela pessoa do caso tal. E ele fez isso com ela, no último ato dele. Então, assim, se ele fosse um cara minimamente razoável, antes de eu passar pro Lucas, né? Se ele fosse um cara minimamente razoável, ele terminaria com ela. Não quero mais isso aqui, não sei o quê. Porque aí ela chora uma semana, um mês, 2 meses, e segue com a carreira dela, com a vida dela, sabe? A vida dela deixa de ser sobre ele. E quando ele faz o que ele faz, a vida dela nunca vai deixar de ser sobre ele. Ele vai estar sempre ali. Vai ser sempre um espelho. Lucas, e aí? Cara, eu acho que eu tenho um outro ponto de vista. Eu concordo em partes, mas eu não acho o Jack tão vilanizado. Não acho o Jack essa pessoa horrível, não. Eu acho ele um cara muito problemático. Acho que todas as vezes que eu assisti, acho que minha opinião em relação a ele não muda muito, não. Ele, obviamente, é um cara, né, quebrado. Ele... Quebrado, assim, psicologicamente, né? Porque financeiramente, né? Estava muito bem. Mas ele é o alcoólatra, viciado, depressivo. A gente concorda com o Gus quando ele fala que a gente tem pouco do background dele pra gente poder se emocionar e entender por que ele tem todos aqueles traumas. A gente entende a relação dele com o irmão e com o pai, mas é um diálogo muito rápido, muito raso. Mas a gente tem esse contexto, né? De por que ele ficou daquele jeito e tudo mais. Só que quando ele se apaixona pela Ellie, eu enxergo ele como essa pessoa narcisista também. E eu acho que chega um ponto que... É o ponto que eu acho que a maioria das cinebiografias que falam de algum artista vão pegar, né? Quando a gente fala de casais, né? Que é esse negócio da inveja entre artistas, né? Beleza, agora você tá no auge, eu não tô, eu já estive. E aí ele não fica feliz por ela, ele fica com inveja. E é uma coisa meio batata, se você for assistir. Eu tava assistindo o Better Man agora e tem a cena exatamente a mesma, do Robin Williams com a esposa dele, que era tipo de uma Spice Girls ali. Exatamente a mesma cena. Foi refeita agora. Porém com macacos. Só com macaco agora, de CGI. Exploração animal. Cara, então assim, é uma coisa que a gente vê sendo repetida sempre, que, de novo, o Bradley Cooper pegou, né, esse padrão de história, né, pra contar. Mas eu gosto de como eles abordam o Jack como esse personagem de beleza. Ele é um cara que tá marcado aí pelos vícios, pelos traumas dele, mas você percebe que ele ama ela também. Só que ele tem essa crise, né, de, olha, minha carreira tá acabando, quem que eu sou, tudo que eu tenho é por causa da música, fora a música eu tenho a Ellie, eu sou um viciado e eu não sou ninguém. Você vê, pra mim é muito claro enxergar ele desse jeito, como um cara que tem pena de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele não... Ele é narcisista. E tá ficando surdo, né? A relação dele com a música vai mudar, tem esse outro... então assim, o que mais que ele tem, né? Então assim, eu não vejo ele como uma pessoa ruim, eu vejo ele como esse cara que, beleza, ele tem esses problemas, tem esses defeitos, principalmente quando ela começa a decolar a carreira dela, você entende o ponto dele
Pelo menos eu consigo entender esse ponto de, beleza, eles estão te fazendo um produto. Eu admirava o seu talento na música e tudo, e é o que as pessoas admiram, e é por isso que você se tornou essa cantora que você é, e agora você está se vendendo para a indústria. Eu enxergo essa visão que ele começa a ter sobre ela. E é claro no filme, né? Eles colocam ela pra ficar toda colorida lá e cantar um pop genérico. E o filme transforma, deixa claro, assim, que eles eles estão fazendo com ela, em termos da carreira. E ele enxerga isso, só que a reação dele que é uma merda. Então, assim, o que eu vejo nesse personagem é que ele não sabe como lidar com as coisas dentro da relação. Principalmente quando ele vê que ele não tem mais nada a agregar pra música, ele não tem mais nada a agregar pra ela, e ele vai se sentir nesse bosta, que não consegue fazer nada profissionalmente, tá sempre em decadência e vai aumentando cada vez mais os vícios. E ela é essa pessoa que tá em ascensão e que vai tentando cuidar dele cada vez mais, até que chega um ponto que ele mesmo enxerga que ele não... Olha, eu não tenho solução, eu não sei mais como eu vou resolver. E vamos falar quem é o verdadeiro vilão aqui, né? Porque estamos falando desse modelo de cinebiografia que todos sabem que o verdadeiro vilão é sempre o produtor, é sempre o agente. Que chega lá pra falar a bosta na cabeça dele e só por causa disso, ele que joga o gatilho ali, hein? Não vamos esquecer que ele foi ali na maldade e plantou o gatilho no viciado depressivo, hein? Não vamos esquecer disso. Que eles têm a cena dele tomando água com gás na frente do empresário pra mostrar que o culpado é o empresário. Estou sóbrio, tá? Pra mim, aquela cena dele ali... tomando água com gás na frente do empresário é assim, o empresário viu que ele tá sóbrio e vai machucar ele. E põe o empresário pra ser aquele cara coach que usa sapato sem meia. Ele é todo... Mas enfim, eu não vejo ele como... Eu entendo, assim, eu concordo em partes dele ser esse cara narcisista, que todas as ações dele dentro do relacionamento são sempre sobre ele e tudo mais, mas eu acho que o filme consegue deixar a gente entender também, assim, que ele é um cara psicologicamente quebrado e que ele meio que não sabe como lidar com ele mesmo, ele tem pena dele mesmo e ele enxerga algo na Ellie, a Ellie faz bem pra ele tá apaixonado por ela, só que a decadência mental dele vai né, passando por cima de tudo isso. O Luiz falou desse negócio de até mesmo quando ele resolve se matar, ela vai virar a viúva dele. Eu já não vejo desse ponto, porque pra mim já chegou num ponto ali do filme que ela já se tornou muito maior que ele, que ninguém fala sobre ele. Ele se tornou um cara decadente que cantava músicas que nem ninguém ouve mais, que ele vai fazer participação pra ficar na guitarra lá no fundo do programa do Luciano Huck. E então, assim, eu já não vejo dessa forma, porque eu vejo que ela já se tornou a grande estrela que já superou ele há muito tempo e que eu não vejo como ela seria conhecida dessa forma. Seria o contrário, eu acho. Seria o marido de fulano. Eu acho que o Giselo, né? Quando o Tom Brady era casado com ela. João Vicente. Eu acho que assim... namorado de Sabrina Sato. Eu acho que a gente tem que fazer só um apontamento aqui pra deixar mais claro o que eu quis dizer. É difícil separar essa ideia do cara que é uma pessoa ruim, como eu falei que ele é, de um cara mal intencionado. Eu não acho ele mal intencionado. Hora nenhuma eu acho ele mal intencionado. Mas ele é uma pessoa ruim porque, assim, ele, por diversos fatores, ele foi criado, especialmente pós-celebridade, a entender que relacionamentos são daquele jeito, sabe? Celebridades são geralmente pessoas muito desconectadas da realidade. Então, a partir do momento que ele vira essa celebridade, a dinâmica de poder dele com relação a outras pessoas se altera muito. Então não é que ele faz essas coisas na intenção de ser ruim, ou de acabar com ela, ou de ser grosseiro, ou de marcar ela. Mas o jeito como ele lida, o único jeito como ele sabe lidar, que é um cara que tá se vitimizando por conta de todas as questões que ele tem, é um jeito que vai impactar negativamente nela, sabe? Então não é que ele tá fazendo isso pra marcar ela, mas ele vai marcar ela, entende? É nesse sentido que eu tô dizendo que é ruim. Ele não é ruim porque ele quer ser malvado, vilão de novela, mas ele é um cara que não tem condições psicológicas de lidar com esse relacionamento. E a dinâmica deles se altera e ele se ferra. Porque assim, e tem um outro problema com relação ao pop. E aí, nesse caso é muito bom que a Lady Gaga esteja aqui. Porque o filme, ele ensaia ameaças a dizer que o pop é ruim, sabe? Ou que aquela não é a essência da Ellie. Ou que aquilo é genérico, enlatado, que ela não tem voz naquilo ali. Mas ela defende as músicas. Ela defende a própria posição. Ela defende as letras
sexualizadas, ela defende aquilo. E ela defende já num momento do filme em que ela tava se livrando de certas amarras do produtor, sabe? Ela escolheu a cor do cabelo, ela escolheu se as dançarinas iam entrar ou não. Então, assim, o filme também pega do ponto de vista desse cara que tá sendo purista, que ele tá enxergando que ao ver a Ellie fazer uma coisa que ele não gosta, um pop que ele não suporta, uma letra sexualizada que não casa com o gênero de música que ele gosta, significa que o que ela tá fazendo é ruim, ou que ela tá sendo manipulada, ou que ela tá sendo controlada. Então, assim, é mais um jeito de o cara exercer poder sobre ela, querer dizer que a arte dela é menor do que ela fazia antes, que ela era melhor quando ela era folk, ou que ela era melhor quando ela tava sob a esfera musical dele, quando ela fazia músicas parecidas com as dele, sabe? Então, assim, toda a história de um relacionamento terrível, de um cara muito macho escroto, que não tá necessariamente mal intencionado. Ele acha que aquelas coisas são o melhor mesmo, mas ele tá errado, sabe? Ele é um cara ultrapassado que tá caindo no vício. E isso tá afetando a vida dele e vai afetar a vida dela pra sempre com a última decisão que ele toma, sabe? Mas ele toma essa última decisão de forma altruísta, internamente. Ele internalizou que era o melhor a se fazer, mas não era. Então é nisso que eu tô querendo dizer, sabe? Ele é um cara ruim porque ele toma decisões erradas mesmo estando bem intencionado. Se é que a gente pode falar que ele tá bem intencionado nesse quesito. Era esse o argumento, sabe? Uhum. É porque na minha cabeça eu separaria ser uma pessoa ruim de ter os problemas que ele tem, que acarretam ele a ter certas atitudes, sabe? E eu acho até complicado quando a gente entra na pauta do suicídio, porque... Sim, nossa senhora, inclusive. Todo suicida vai deixar uma marca em alguém e faz uma coisa sem pensar, vai deixar uma mãe, um filho, uma esposa, alguém, sabe? Então, tipo, sei lá, acho complicado, claro, né? Porque não, ele é um cara tá absolutamente quebrado, Lucas, sem sombra de dúvida. Ele é um cara que não tem condições psicológicas de lidar com a própria doença, de lidar com os vícios. Isso é verdade, ele não tem condições. Ele é um cara que precisa desesperadamente de ajuda e toma uma pancada no momento que ele tá tentando se recuperar, no momento que ele tá tentando ser um marido melhor, uma pessoa melhor. Ele toma uma pancada e ele recorre ao vício de novo. É um problema, é uma doença. Exato. A própria Ellie fala isso. Ele vê que ele vai ficar girando em círculos ali eternamente. Sim. Por isso que ele resolve fazer aquilo. Mas, e aí, né? A gente tem toda essa tristeza forçada aí no final. Mas, cara, eu acho que o filme consegue lidar bem com o personagem do Jack. Eu acho que eles conseguem deixar ele nessa zona cinzenta, assim, de não vilanizar ele demais, de colocar ele como esse cara... É esse cara psicologicamente quebrado com os vícios dele, mas que não era necessariamente uma pessoa ruim, mas que por ser quem é, por ter os problemas que tem, acaba fazendo mal pra ele, né? Eternamente. Gente, vamos encerrar falando uma coisa interessante aqui de revisionismo histórico. Eita. Vamos fazer um geralzão assim. O que é esse filme com relação ao Oscar? Fazendo essas listas todas aqui que a gente fez, vocês acham que esse filme deveria ter sido mais premiado? E falar assim, de modo geral, se vocês estão satisfeitos com o que aconteceu com a carreira de atuação da Lady Gaga depois disso e com a carreira de direção do Bradley Cooper depois de Nasce uma Estrela. O mundo parecia muito promissor pra ambos na época. E 7 anos depois, o que a gente vê? Tá, a Lady Gaga perdeu pra Olivia Colman, em Favorita. O Sam Elliott perdeu pro Mahershala Ali, em Green Book. Roteiro, quem ganhou foi o Spike Lee, roteiro adaptado, que é prêmio de consolação, né? Dá pro Spike Lee aí, igual eles dão pro Tarantino. São os principais, assim. E melhor ator, o Rami Malek ganhou, né? Bradley Cooper tava na disputa e o Rami Malek ganhou. Bom, eu acho que a carreira da Lady Gaga, ela alcançou o ápice em A Star is Born. Eu acho que não tem filme... A Kazaguchi e o Coringa não conseguiram mostrar... Aliás, eu acho que a Kazaguchi consegue mostrar boas facetas da Lady Gaga. Sim. Um pouco mais diferentes, sim, do que o que ela tá acostumada a fazer, né? Que é essa coisa mais caricata. O Lucas até conta dessa coisa, assim, de que no começo da carreira dela ela ia pra caricatura, né? Pro fato dela ser muito fashionista. Então, a roupa é bizarra, é o machete. Aí se você fingir que Kazaguchi é uma comédia, a Lady Gaga tá bem no filme, né? Exato. E aí, quando você vê ela em Kazaguchi, você vê que ela tá com outra faceta, né? E a Lady Gaga, ela tem uma pegada um pouco método, assim. Ela não faz método, mas ela tem uma coisa assim de, eu preciso viver a vibe não é bem exatamente o personagem. Ela não vive a personagem, mas ela vive a vibe da personagem. Ela não faz assim, método, mas ela leva o laboratório muito a sério, né? Ela faz laboratório de 1 ano pra fazer de 1 ano, exato. Aí ela fica ali muito tempo vendo a nona dela, né? Nas paredes, na casa dela. E aí, depois no outro filme
do Joker, ela pede pro Jared Leto mandar rato pra ela na casa dela, e por aí vai. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, foi um conjunto de fatores que fez o Star is Born ser um filme tão relevante pra carreira dela, e eu acho que não teve algum outro filme que fez ela, pra mim, despontar como uma atriz, meu Deus, como ela é ótima, sabe? Então, aquele efeito meio que a gente conversou sobre a Ariana Grande, do Wicked, assim, que ela fez Joker, e aí você fala assim, cara, Joker é um filme tão ruim que não deu nem pra Lady Gaga aparecer atuando, porque é a Lady Gaga. Não, a gente falou muito quando a gente falou sobre o Joker. É ela sendo ela, né? Ela sendo ela, não teve espaço pra fazer outras coisas. Então, espero que os próximos filmes revelem aí mais facetas dela. Eu quero que ela faça coisas mais intimistas também. Boas, pra né? provar. Boas, obrigado. E eu acho que a Star is Born, não acho que deveria ter ganhado, porque eu acho que ainda Infiltrados na Clã e Roma são melhores. E o Bradley Cooper, tomara que ele não invista mais nessa temática do nariz, porque já foram 2 filmes que fala de nariz. Fala de O nariz. Agora, próximo filme por dele vai aqui ser mais um funcionou, live pelo action menos. de Pinóquio. Por favor, pare, Bradley Cooper. Não dá pra você ter tanta fixação em nariz como o Tarantino tem por pé. Então, não acho que... Assim, o Luiz resumiu muito o que ele fez em Maestro, né? Ele abandonou a simplicidade, essa coisa mais mecânica de dirigir um filme mais pé no chão, e quis voar muito e fez uma campanha absurda. Lembra que a Fabi até veio aqui no podcast e falou pra gente que ela não parava de receber carta de Maestro pra poder Maestro ganhar nas premiações, porque a campanha foi muito absurda, forte. Então, assim, é um filme que muito pretensioso, né? Muito pretensioso pra pouco conteúdo. Eu acho que tinha... Aliás, até tinha ali pano pra manga naquele Maestro, mas no fim das contas ele quis falar de tanta coisa, de tantas relações, de tanto problema, né? É sexualidade, é a vida de um artista incompreendido, é drama familiar, é festa, é dificuldade de relacionamento, tinha muita coisa. E aí acaba que ele não fala de nada, né? A única cena que eu lembro é o balão gigante passando na janela. Tipo, é o que me marcou naquele filme, juro. E tipo assim... E eu sei que ele se esforçou muito, sabe? Mas não marca, né? É um filme que não marca. Agora, olha a diferença de Star is Born, a relevância que esse filme tem pra década passada, né? Do cinema, assim. É um filme que mudou muito a forma com que a gente escuta música nos filmes. É uma forma... O Luiz também comentou sobre essa questão dos influenciadores e das pessoas famosas como atores, né? Nos filmes, como escalados no elenco. Então, pegou muito essa moda de vamos tentar fazer um filme com alguém famoso, porque deu certo com a Lady Gaga, deu certo, vamos repetir a fórmula, vamos repetir, e aí acaba, às vezes dá certo, às vezes não dá. Muda um pouco a indústria, dá um abalo. Maestro, eu vejo que não mudou nada, não aconteceu nada. O Bradley Cooper nessa segunda tentativa não tem muito sucesso, né? Cara, eu daria muito prêmio pra esse filme, hein? Eu daria prêmio pra esse filme ali, eu daria muito Oscar pra esse filme. Acho que o Bradley Cooper até merecia uma direção, de falar bem a verdade. O Sam Elliott, eu gosto dele no filme, mas ele era... Eu lembro que a galera elogiou muito ele como ator coadjuvante, que ele tava concorrendo, mas, né, acho que ele aparece pouco, não entrega muito ali não. Realmente, né, deixa... Só de ser indicado já valeu. Mas, direção... O próprio Bradley Cooper ali como ator, comparando com o que ele fez em Maestro, que ele tá muito melhor, né? Puta que pariu. E a própria Lady Gaga, né? Tudo bem que ela era estreante e tudo mais. Foi a Olivia Colman que ganhou, né? Não tinha como também, né, gente? Olivia Colman, né? A favorita. Tem nem o que dizer. Mas eu acho que até melhor filme merecia, viu? Deixa eu falar bem a verdade. Mas, assim... Vamos lá, resumindo. Em termos de premiação, acho que merecia levar mais coisa, principalmente direção e filme. E até hoje eu acho que o filme funciona, se a gente pegar a lista aí, ele continua sendo o meu favorito da lista. A Lady Gaga e o Bradley Cooper, cara, eu acho que eu tava até pesquisando aqui qual que é o próximo projeto, parece que já vai começar a filmar, já começou o próximo filme aí do Bradley Cooper, que ele vai dirigir. Ele realmente entrou de cabeça em direção agora, e eu não sei porquê. Entrou de nariz? Entrou de nariz. Pode ser que eu esteja fazendo uma associação errada por ele já ter trabalhado com esse diretor no tempo, mas eu tô sentindo que o Bradley Cooper tá se inspirando e querendo seguir uns passos meio que dadas as devidas proporções, tá? Que a gente tem Maestro no currículo já, mas se inspirando muito no Clint Eastwood. Porque se a gente pega aí a
carreira do Bradley Cooper. Ele fez, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 filmes aí com o Clint. Ele fez Sniper Americano e fez o... que eu lembro de cabeça agora, tem A Mula. Se eu não me engano, tem mais um. E aí o Clint é esse diretor, né, mas... que tá sempre nos seus próprios filmes. Ele gosta sempre de atuar e dirigir e de contar histórias mais pé no chão e drama. Um drama aqui, um romance ali, uma crítica aos Estados Unidos, outra crítica ao sistema e aí vai indo. Mas é sempre esse diretor que muito focado ali tanto em criticar a própria carreira, e aí a gente pega nessa ascensão e queda do artista, e muito focado nos dramas, e sempre tá participando daquilo como ator. Não sei, eu pesquisando um pouco sobre o Bradley Cooper, eu ando fazendo essa associação. Vamos ver nos próximos projetos dele se essa teoria minha se sustenta, mas se for, ele tá se inspirando bem aí. Agora, precisa melhorar um pouquinho depois de mais. A inspiração é boa, né? A inspiração é legal, bacana. É boa. Agora vamos praticar mais. Tem uma galera aí de A-lister que vai estar nesse próximo filme dele. Mas, enfim, o Bradley Cooper a gente vê que ele tá se dedicando mais fora fazer a voz do Rocket Raccoon aí, né? Parece que ele tá se dedicando mais à direção mesmo agora de cara. A gente deve ver nos próximos anos ele sempre trabalhando nos próprios projetos. E, cara, eu vou te falar bem a verdade. Acho que Maestro pode ter sido só um deslize, porque ele tava muito querendo um Oscar. Meu Deus do céu. Ele faltou ajoelhar e implorar, me dê um Oscar. Mas eu acho que ele aprendeu, né? Mas não beleza. deram, então nada mudou. Não deram. Capaz Agora que ele vai vai de falar novo. Mas a Lady Gaga parou de tentar Oscar e voltou a cantar, entendeu? Então... Eu acho que alguém deve ter falado. Falou, vamos tentar ir mais com calma da próxima vez. Não ir tanto assim, parecendo que, quero ganhar, não ir escrito na testa. Vamos chegar mais... Aí juntou 2,5 milhões de gente no Copacabana. Então assim, eu acho que a gente deve ver ele, né, cada vez mais na direção, cada vez mais nos próprios projetos aí, atuando nos próprios filmes, mas eu acho que deve vir coisa boa, cara. Não sei, baseado em Star is Born, até em Maestro, a gente vê que tem coisa boa, mas que ele quis fazer esse Oscar bait exageradaço e que, né, saiu um pouco do prumo ali, mas eu acho que ele ainda tem uma boa carreira aí como diretor pra gente ver. Eu boto fé, eu gosto dele. Gosto do Bradley Cooper, tanto como ator, como tenho essa esperança nele como diretor aí por conta de Star is Born. Cara, é Lady Gaga, né? Ela... Cara, como atriz... Eu acho ela boa. Eu não consigo achar ela ruim. Até depois de Coringa aí. Porque Coringa, eu não acho que ela tem uma atuação ruim. Eu acho que tudo no filme é desconjuntado, sabe? Eu gosto dela em Star is Born, que é o primeiro protagonismo dela. Eu gosto dela em Casa Gucci, que é um filme que eu não gosto tanto, mas que eu acho que ela tá bem no filme, cara. É porque eu acho que as atuações ficaram todas muito distantes. Mas talvez o agente dela em Hollywood tenha que melhorar, né? Tem que escolher melhor sei lá, deu azar de parar na mão do Ridley Scott também, que não faz nada que presta, já tem 20 anos. Ridley Scott, vamos falar... Pera lá. E o último Ridley Scott, convenhamos, gente. Ele é um diretor que fez 3 sucessos. De resto, vez ou outra sai uma coisa legal. Ué, né não? Cite 5. Ó o corte. Fazer igual o Vral lá do Pôr dos Fundos. Ó o cortezinho. Agora a gente viraliza. Agora a gente viraliza. Mas Ridley Scott, gente, eu tinha ele na minha cara. Quando eu assisti só os bons, só os grandes sucessos dele, eu tinha, nossa, diretor foda. Depois você entende que não, beleza, ele acertou ali nos anos 80, 90, Thelma e Louise, eu vi Alien essa semana. Puta que pariu. Alien é bom demais. Alien é pica, pô. Thelma e Louise é foda. Ele tem a sua fase, né? Depois, não sei o que aconteceu. Enfim, foi degringolando. E aí ela deu esse azar, né? De parar nesse filme todo desconjuntado, sem ritmo, sem tom acertado. Tem gente atuando sério, o outro tá lá fazendo um negócio mó caricato. E a atuação dela tá mais pra caricata, né? No caso Gucci, mas eu ainda gosto dela. Ainda acho que ela manda bem. Se o filme não fosse tão desconjuntado, não seria tão ruim assim, não. E, cara, eu acho que só falta escolher novos projetos aí. Eu acho que ela acabou indo... Era meio óbvio essa Arlequina pra ela, eu acho. A partir do momento que a gente teve Lady Gaga ali como atriz, a gente teve esse sucesso do Coringa e vamos trazer Coringa 2, vamos ter uma Arlequina. Pra mim, na minha cabeça, era a escolha mais óbvia colocar, depois da Margot Robbie, colocar a Lady Gaga, né? Que era essa atriz que vai trazer algo diferente e que tem a ver com a personagem, que a gente vai conseguir caracterizar como a personagem que a gente quer e que vai trazer a bizarrice que a gente precisa pra essa personagem e que vai conseguir fazer a maluca, mas que ao mesmo tempo vai ser sedutora, sabe? Era óbvio que ela ia trazer, que eles iam tentar trazer ela pra essa personagem, mas, cara, né, deu no que deu, não funcionou de novo. Acho que muito mais por conta do filme, do diretor, de todo o projeto como um todo, que por conta dela. Então, assim, eu acho ela uma boa atriz.
E quero ver mais projetos com ela, que acho que tanto ela quanto o Bradley Cooper acertaram demais aqui no começo da jornada, né? Tanto como diretor como atriz, e depois o negócio deu uma degringolada, mas que ainda tem esperança, porque não vejo que é culpa deles. Você verá novos projetos de Lady Gaga, amigo, porque ela estará em Wandinha e nós faremos a nossa cobertura no áudio. Caralho, Wandinha, como primeira mão, não sempre. sabia. Você... pra Ela você... a Bloody Mary. Não é à toa que ela trouxe Bloody Mary pra essa turnê. Porque ela vai cantar na Ô, gente, vocês precisavam ter visto a cara que o Gustavo fez quando eu falei que a gente vai fazer a cobertura de Wandinha aqui no Meia Pantufa. Vai fazer episódio por episódio, vai ter uma semana só de Wandinha. Eu não terminei nem a primeira. E agora com vocês, já assistiram Nasce uma Estrela? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.